A paz do Senhor Jesus a todos, queridos. Que Deus em Cristo possa abençoar a cada um de vocês. Esse que vos sauda é o seu irmão em Cristo, Diácono Ildebrando. Este humilde servo de Deus, que com outros demais servos de Deus, junto nós somamos para fazer aquilo que traz edificação para o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mundo Profético. Amém, queridos? Estamos aqui hoje para mais um vídeo, né? A nossa curiosidade bíblica. Aí, estamos dando seguimento às letras do alfabeto hebraico, as notas no Salmo 119. Amém, querido? Então já postamos aí alguns vídeos, né? Paramos na 15ª letra e hoje nós vamos continuar aí 16ª, 17ª e 18ª letra aí do nosso alfabeto hebraico, e tomamos por base aí, né, o Salmo 119. Há outros livros da Bíblia que constam, né, essas notas aí, que são essas letras aí do alfabeto hebraico, mas tomamos por base, né, o Salmo 119, porque é o salmo que tem em maior quantidade, né? Então nós vamos dar seguimento a mais um vídeo aí que nós vamos colocar aqui para podermos juntos aí partilharmos coisas, né, assuntos que edificam a nossa vida espiritual, e serve também para tirar a dúvida de alguns irmãos aí, né? Principalmente os irmãos aí que são novos convertidos e que estão começando aí nessa caminhada, e aí encontra essas notas, né, aqui em alguns salmos da Bíblia, em alguns livros da Bíblia, e aí tem alguma dúvida, e aí dentro da medida do possível nós vamos aí partilhando para poder os irmãos irem aí entendendo mais ou menos como é que, por que o que são, né, esses nomezinhos aqui, que na verdade são letras, o nome das letras do alfabeto hebraico. Amém, queridos? Então nós hoje vamos daí segmento a partir da 16ª, 17ª e 18ª letra do alfabeto hebraico, que tem 22 letras. Então aqui está o alfabeto hebraico contendo 22 letras, certo? Como já falamos antes, que o alfabeto hebraico, nas letras hebraicas, a escrita hebraica, você começa aqui da direita para a esquerda, certo? E na nossa literatura nós escrevemos e lemos, né, da esquerda para a direita. No alfabeto grego também funciona da mesma forma, da esquerda para a direita, e no alfabeto hebraico da direita para a esquerda. Amém, querido? Então vamos começar aqui com essa letra aqui, que parece um Y, tem essa coroazinha aqui. Aqui é o criptograma da letra, né? Criptograma é a forma e o desenho, né, da letra, certo? Então cada letra ela tem uma forma, né, um tipo de desenho, chamamos de criptograma, e tem também um significado,
uma história. E vamos começar aqui com essa letra aqui, certo? Que é esse nome aqui, que é Waihin, né? Ou Wain, né? Ou Wain, né? Que é essa letra hebraica aqui, que é a 16ª letra do alfabeto hebraico, chamado de Ain, né? Pronuncia-se Ayin, né? É a forma de pronunciar aqui, Ayin. E assim como o Alep, né, o Ayin não tem som próprio, mas geralmente tem uma vogal associada a ele, tá certo? Então, você também poderá encontrar essa letra aí dessas 3 formas aqui, ó, mas terá sempre o mesmo som, certo? Então, vamos lá, vamos ver aqui o que é que nós temos aqui. A letra Ayin é a letra de número 16, ou seja, a 16ª letra do Alep Bet. Alep Bet, Alep Bet significa alfabeto, certo? Letra do alfabeto, Alep Bet, alfabeto. Tendo valor numérico de 70, né? O pictograma de Ayin é algo como um olho, enquanto a escrita hebraica clássica, Ketav, Ashurik, toda vez essa palavra aí é escrita hebraica clássica, é essa palavra aqui, certo? Ketav, Ashurik. É construída de um iod. Iod é uma letra assim, é essa letra aqui, que ela é um Y que tem um som de I e que tem I é como um J, né? Na verdade, o J hebraico é chamado de Iod, né? Que tem um som de I e tem o criptograma na forma de um Y, certo? Com uma linha descendente e incorporando o Zainin, né? E o Zainin, ele tem também, né, parte desses criptogramas aí, desses formatos de letra, certo? A partir do criptograma cananeu, a letra se transformou no fenício, certo? Katav Inri. A letra grega é Omicron, que eventualmente se tornou a letra latina, que é essa letra aqui, o O, né? Então, em cada linguagem, em cada dialeto, essas letras elas vão sofrendo mudanças, né? Vão sofrendo mutações. O significado de Ani, vamos ver aqui. A palavra Ani significa olho, certo? Então vamos galgar em cima desse conceito aí, que esta palavra Ani, ou esta letra, significa olho, certo? E por extensão, para entender e obedecer, certo? Significa observar e obedecer, certo? Dá-se um sentido de obedecer, ok? Ou seja, a luz espiritual de Deus mencionada em Gênesis, em distinção à luz celestial mencionados em Gênesis, tá vendo? 1 14 e 18, de acordo com o Midrash judaico, certo? Esta luz divina é muito maior do que a luz que emana do sol e das estrelas, embora escondida no Torá, quer dizer, as escrituras do Antigo Testamento, que são chamadas de Torá, o Torrax, o Torrash. O olho espiritual pode completar a presença desse resplendor, mas apenas por meio do olho interior, dado pelo Ruach, né? Ruach é espírito, né? É o mesmo que espírito em
hebraico, certo? Ou Hakadoshem, que quer dizer a glória do Espírito, o poder do Espírito, né? Então, em grego, o Espírito é pneuma, né? Que é vindo, sopro, fôlego. Em hebraico, né? Ruach, né? A palavra Kadosh é santo, né? Ou seja, Santo Espírito, né? Ou a glória do Espírito. Vamos ver aqui uma alegoria. Essa letra às vezes é descrita como tendo dois olhos que se conectam a um nervo óptico comum que leva ao cérebro. É um sentido figurado, né? Como estamos falando aqui do significado, do sentido, é aquilo que sempre falamos antes, queridos. As letras do alfabeto hebraico, ela tem uma história, elas têm conceito, elas têm um criptograma, que são a forma, os seus desenhos. Deixa eu mostrar uma coisa interessante aqui para vocês. Deixa eu aproximar aqui, tá vendo aqui? Que está ilustrado aqui, ó, um olho aqui e outro aqui, certo? O sentido na literatura hebraica, na literatura judaica, o sentido para essa letra é dizer que os olhos de Deus, os olhos do Espírito, né? Lá no livro de Apocalipse fala dos 7 Espíritos de Deus, os 7 olhos, né, de Deus que estão sobre toda a terra. Então, esta letra, ela dá o sentido de que o olhar de Deus vê tudo, está sempre atento em todas as coisas. Amém, queridos? Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para nós. Aqui, vamos ler esse conceito aqui. Os olhos do Senhor, certo? Nas Escrituras, o conhecimento íntimo de Deus, de nossas vidas, é por vezes referido como o olho do Senhor, os olhos de Adonai, certo? Estão em todo lugar, observando ambos, o bem e o mal. Está em Provérbios capítulo 15, versículo 3, né? Isto é, por vezes, referido como Has-Ganshahar, os olhos oh glória, aleluia, Senhor. Então, quando nós falamos do Senhor, falamos dos olhos do Senhor, então somos imbuídos, né, também pela presença do Senhor. Então os olhos do Senhor focam toda a terra para defender o justo, né? Aqui em 2 Crônicas 16:9, né? Para sustentar e libertar aqueles os que estão esperando em sua chacete, que quer dizer sua fiel misericórdia, né? Então é como estamos aí conceituando aí essa letra aqui, que é a letra do Ayin. Amém, queridos? Então vamos lá, vamos para a próxima letra, que é a letra Fei ou Pei, né? O Pi, né? Que é a 17ª letra do alfabeto hebraico, chamado de Pei. Rima com feio, né? E tem um som de P. Na verdade, a pronúncia dessa letra é como se pronunciar a letra P, né? Você pode encontrar escrito dessas duas formas, mas vai ter sempre o som da letra P, né?
podendo também ser encontrada nessas três formas aí, o criptograma dessa letra, mas o som vai ser sempre o mesmo, tá bem, queridos? Queria lembrar vocês, queridos, se você em algum momento aí eu falar em línguas aí, não estranhe não, viu? É que quando eu começo a falar das coisas de Deus e sempre por estar no espírito de oração, eu estou sempre ligado com Deus e a qualquer momento eu posso estar aqui falando em línguas, mas entendemos que é o Espírito do Senhor edificando a nossa vida, a nossa alma e nos dando direção, né? Daquilo que estamos fazendo concernente à sua obra. Se você ouvir a minha voz dar uma pausazinha aí, é porque eu também estou bebendo água para hidratar a garganta. Amém, queridos? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Então vamos aí dando continuidade àquilo que traz edificação para o reino de Deus. Bom, a 17ª letra do alfabeto grego, chamado de Pei, né, que rima com o feio, né? Temos uma nota aqui que a única diferença entre a letra P e a letra F é a presença ou ausência do ponto no meio da letra, denominada marca da GES, a GES, né? Quando você vir o ponto no meio desta letra, pronuncia como um P. Caso contrário, se pronuncia como PH ou F, né? Em todas as hipóteses, seja a forma que ela tiver escrita, você vai sempre lembrar que ela vai ser pronunciada com o P, tá certo? 5 letras hebraicas são formadas de forma diferente quando elas aparecem como a última letra de uma palavra. Dessas formas, por vezes, são chamadas de formas sofite. Felizmente, as 5 letras têm o mesmo som com os seus primos não sofite. Assim, você não tem que aprender sons novos ou transliterações. No entanto, você precisará ser capaz de reconhecer essas letras quando você vê-las. Geralmente as pessoas que são acadêmicos, né, estudantes de arqueologia, que aprendem a falar língua hebraica, que toda pessoa que faz arqueologia é um acadêmico, é uma pessoa que tem um tipo de um doutorado e aonde ele aprende a identificar essas letras, né? A primeira coisa que ele aprende é a gravar o pictograma dessas letras, ou seja, gravar a imagem da letra, né? O formato da letra, o desenho da letra. Primeiro ele aprende a gravar para reconhecer. Depois é que ele vai praticando, ele vai estudando, aí ele vai aprendendo a pronúncia, né? Por que ele grava? Porque é importante primeiro que ele comece a se habilitar com a escrita da letra, né? Porque assim, aprender a pronunciar essas letras não é tão difícil como ter que reconhecê-la, né? Como escrever, lá botar com a escrita, que não é o nosso caso aqui. O nosso caso aqui é somente para nós conhecer um pouquinho, certo, no conceito da história, e basta saber, para nós ter como base, saber que esses nomezinhos que aparecem no Salmo 119, que nós tomamos por base e aparecem em outros livros da Bíblia também, são as letras do alfabeto hebraico, que tem esses nomes e que tem significados e que tem essas formas e que cada forma tem um conceito, tá certo? Vamos ver o que é que tem de relevante mais aqui. Então você vai encontrar a presença dessa letra e várias outras letras também, você vai encontrar ela, né? E você pode encontrá-la dessas três
formas aqui, ó, também, né? Ó, ela toda aqui, no seu desenho aqui, você pode perceber que as 3 formas aqui será sempre essa mesma letra, que é pronunciada sempre com o som de uma letra P, né? E você pode encontrar assim dessa forma também, mas será sempre a letra P, tá certo? Aqui são as formas do criptograma da letra, né? Aqui também, mas será sempre um som de P, né? Vamos ver aqui o significado de P. Vamos ver aqui que aqui o nosso autor, o nosso escritor, né? Ele fala sobre a letra P, diz que a palavra P significa boca, glória a Deus, e por extensão, palavra, né? Lá no Evangelho de São João, segundo escreveu São João, né? Rebesurat, Elpi, né? Johanna, significa o Evangelho, segundo escreveu São João, ou seja, de acordo, né? São João, Rebesurat, Elpi, Johanna. No começo do texto sagrado, né? O texto que é o testemunho de João, ele começa dizendo que no princípio era o verbo, ou seja, no princípio era a palavra, porque o verbo é a palavra. O verbo era Deus e o verbo estava com Deus, né? Então traz esse sentido aqui, ó, que é por extensão palavra, expressão vocalizada, discurso, respiração. Na ordem do alfabeto hebraico, Pei segue a letra Ainin, sugerindo a prioridade dos olhos, né? Ou seja, a compreensão, consciência, antes de expressão verbal. Negativamente, a inversão desta ordem resulta em consumo cego ou tagarelice sem sentido. Então, como nós estamos aí dando continuidade, como nós já falamos desde quando nós começamos a falar sobre esse assunto, essas letras elas têm conceito, elas são letras consoantes. O alfabeto hebraico não tem vogais como tem o nosso A, E, I, O, U, mas só que essas letras elas se difundem, e em alguns momentos, uma ou duas, quando elas se difundem, elas podem se tornar uma vogal. E como nós já falamos, cada vez que elas se difundem, cada vez que ela vai se juntando uma com a outra, elas vão dando novos conceitos, novos sentidos e vão trazendo novos significados, né? Todas elas têm um significado. Se nós formos colocar dentro do real, o Senhor Jesus ele diz assim: eu sou o alfa e o ômega, né? Porque nos dias do Novo Testamento toda a comunicação ali já foi no grego. Então o Senhor Jesus ele usou as letras do grego, quando ele disse alfa e ômega, primeira e última letra do alfabeto grego, né? Ele dizendo assim que ele era todas as coisas. A Bíblia diz que a igreja, nós, igreja de Cristo, nós somos, como igreja, nós somos o corpo de Cristo, ou seja, nós somos toda a estrutura de Cristo, né? Então assim, esse alfabeto, ele traz toda a estrutura do conceito da palavra de Deus, da cabeça até a planta do pé. Por quê? Porque as escrituras sagradas, ela tem a mente de Deus, a mente de Cristo, né? Nela, todo relacionamento de Deus com o homem é um relacionamento pensado, é um relacionamento onde Deus ele conduz o homem, ele lidera o homem, ele guia o homem, né? Então assim, toda a estrutura é uma estrutura que começa do pensamento de Deus.
e depois vem até o corpo, que é a igreja, né? A igreja é o corpo, a palavra ela tem a mente de Cristo, ela tem os pensamentos de Cristo, ela tem a cabeça de Cristo, certo? Então, assim, como ele está dizendo aqui que o pen e o em, um é a boca e outro é o olho, né? E é por isso que essas duas letras andam junto, porque boca e olho ficam sempre na cabeça, estão sempre numa estrutura. Então esses dois sentidos, que é o sentido de visão e o sentido da fala, sempre estão juntos. Vamos supor, um professor, ele está numa sala de aula, então no momento que ele vai dar aula, ele precisa usar a voz, ele fala, e ele está sempre com os olhos olhando, né, para o seu aluno. Então essas duas letras têm um sentido, né? Como diz lá em Provérbios, né? Falando da sabedoria, que é o princípio de tudo, a respeito de Jesus, ele diz: eu estava com ele, no princípio, quando o Senhor fez tudo, o Senhor me possuiu. Aí ele diz: eu estava com ele e eu era o seu aluno, né? Falando dos olhos e da boca de Deus, os olhos que vê, a boca que fala, a boca que ensina. Então temos aí esse conceito, né? O Midrash da boca de Moisés. Vamos falar sobre isso aqui, que isso aqui é importante. De acordo com o Midrash Shemot Rabbah, né? Capítulo 1, versículo 31, que são livros, são documentos, é como o livro das crônicas, né? Que era um livro documentários, um livro documentado. E sempre, né, nesse período, nessas épocas de monarquia, existia-se ali um livro, que era um livro onde as coisas ficavam anotadas ali, tudo que acontecia, anotava em um livro chamado Livro das Crônicas. Existia na Babilônia, existia no Reino dos Medos, existia na Pérsia, no Reino dos Persas, né? Assim como o Talmud também, né? Então existia-se também esse livro de relatos, né? Chamado Midrash, chamado de Shemot Rabbah também, né? Como um muito jovem rapaz, Moisés foi visto uma vez jogando a coroa de ouro de Faraó ao chão. Ao tomar conhecimento deste aparente ato de insolência, o Faraó concebeu um teste para ver se a criança entendeu as implicações de suas ações. Ele, portanto, ordenou que um prato com um pedaço de ouro e um pedaço de brilhante de carvão fossem trazidos diante de Moisés, e ordenou um menino escolher um. Se Moisés escolhesse o ouro, isso implicaria que ele entendeu o seu valor, e portanto ele seria morto. Por outro lado, se Moisés escolhesse o carvão ardente, ele seria poupado, desde que ele era incapaz de diferenciar entre o ouro e um pedaço brilhante de carvão, né? O sentido esse ensinamento que está sendo trazido para nós aqui através de relatos da infância de Moisés, né? Os egípcios, nós sabemos que os egípcios, eles eram nações que eles valorizavam muito o ouro, a prata, essas coisas, né? Até quando os reis do Egito, chamados de faraós, os tempos faraônicos, eles eram sepultados, a sua riqueza, né, era levada dentro da sua tumba, dentro do seu sarcófago, porque eles acreditavam que na outra vida eles teriam riqueza, né? Era a religião deles, eles acreditavam dessa forma. Então eles valorizavam tanto o ouro deles que eles faziam esses testes com as crianças. Se as crianças
já entendesse a respeito das riquezas, como eles tinham um ciúme muito grande das riquezas, eles faziam esse tipo de teste, né? Eles avaliavam assim: a criança tem que ser criança. Se uma criança tivesse o entendimento de um adulto, isso para eles era uma ameaça, né? Eles faziam isso aí, né? Eles tinham essas leis, porque quando falamos de Midrash, estamos falando de lei. Quando falamos de Talmud, estamos falando também de lei, né? Quando falamos de Shamot, estamos falando também de uma lei, né? Não é à toa que o nosso Deus, ele deu a Moisés a lei foi dada a Moisés, né? Moisés, desde criança, ele já labutava com leis, né? Onde ele foi criado lá no Egito, como se fosse da parentela de Faraó. Mas sabemos que ele pertencia aos filhos de Israel. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Se você estiver me acompanhando aí, mantenha sua Bíblia aberta no Salmo 119 e se habitue sempre, né, a estar glorificando o nome do Senhor e dar glória a Deus, né, porque é bom dar glórias ao Senhor nosso Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos aí então, nós falamos da letra Ayin, nós falamos da letra Pei, ou Fei, né? Mas com som de Pei. E vamos agora para a letra, essa letra aqui, ó. Olha o criptograma, olha o desenho dessa letra como é. Parece um Y também, né? Parece um Y, parece um Epsilon, é o Tzad. Tzad é a 18ª letra do alfabeto hebraico, chamada de Tzad, e tem um som de TS, Tzad, né? Vamos ver o que é relevante. Deixa eu mostrar aqui, ó, as formas dessa letra, o pictograma delas, né? Aqui ela aparece um 3, ó, são as formas com que ela é escrita. É só você lembrar que nós temos aqui um material didático que nos ajuda quando nós estamos na infância aprendendo a ler e a escrever, que é chamada de caligrafia, que vem vários tipos de desenho de letra, né? Para ver qual daquelas letras nós vamos nos adequar à nossa escrita. Então toda letra, seja qual for a língua, qual for o dialeto, ela tem uma forma, um estilo chamado de pictograma, né? Deixa eu ver aqui o que é relevante. Vamos ver. A letra Tzad, ou Tzadi, é a 18ª letra do hebraico, do Aleph Bet, que é o alfabeto hebraico, tendo um valor numérico de 90. Lembra que nós falamos no começo que essas letras ela tem conceito e também tem valores numéricos, ou seja, elas têm autoridade numéricos. No caso, tomamos por base o Salmo 119, então elas estão ali como se marcando parágrafos, como se fosse parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3, né? Elas estão ali não só como letra, como conceito, como significado, mas elas estão ali como numerologias também. Elas têm autoridade numérica, tá certo? O pictograma de Tzad é algo como um homem ao seu lado, representando necessidade, enquanto que a escrita hebraica clássica, Katav Shuid, é constituída por um Nun curvado, como um Iod ascendente. Então veja bem, a primeira letra que nós falamos, que é um Ayin, significa boca, né? A outra letra, que foi o Pei, ou Fei, significando o olho. E esta letra significando alguém do lado. Então vamos conceituar, certo? Dentro de um sentido espiritual, que essas três letras está dizendo Deus, certo? O Senhor está do nosso lado, como a Bíblia diz,
né? Que o anjo do Senhor acampa ao redor, né? O Senhor Jesus, ele disse que quando nós estivermos reunidos, falamos no nome dele, ele estaria ali. A palavra diz que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra procurando os bons, né? E a boca também do Senhor, né? Que a boca do Senhor está sempre falando conosco, né? Vamos ver uma coisa aqui interessante. Olha só o que aqui diz aqui. Falantes de hebraico também podem chamar essa letra de Tzadid, pessoa justa. Significa também uma pessoa justa dentro dessa pronúncia aqui, né? Tzadid significa pessoa justa. Embora esta pronúncia provavelmente originada na citação rápida do Aleph Bet, isto é, Tzad, né? A partir da pictografia cananita, a letra se transformou num fenício, então já dando uma origem já para um outro sentido, né? Ele diz aqui que na letra grega, que eventualmente se tornou a letra latina, a letra Z. Então perceba que em uma linguagem ela se torna uma letra, a linguagem de outro dialeto ela já se torna uma outra letra, né? Mas na sua origem ela tem o seu significado, ela tem o seu sentido. Amém, queridos? Vamos ver aqui, ó, o desenho dela, né? Vamos ver aqui a letra primordial. Um notável rabino cabalista, Isaac Luria, no ano aí de 1534 a 1572, afirmava que Deus criou o mundo por um ato de tzimtzum, né? E retirada voluntária ou contração a fim de criar espaço para a sua criação. Deste tzimtzum começa com a letra tzad. Luria raciocinou que o primeiro ato criativo foi esta humildade voluntária de Deus, como ele abriu espaço para as outras formas de vida que ele estava criando. É aquilo que nós falamos, né? Essas letras elas têm história, elas têm conceito, elas têm sentidos tanto na história desse povo, como ela tem sentido também na história da humanidade e também na história espiritual, né? Bendito seja Deus. Esse silêncio aqui é porque eu dou uma paradinha para beber um pouco de água, né? E aí eu estou sempre tomado da presença de Deus, como eu já falei para vocês. Se vocês ouvirem aí alguma palavra em língua estranha, não estranhe não, viu? Que é o Espírito do Senhor edificando a minha alma. Glória a Deus. Um companheiro de Alep, isso aqui é interessante também, olha só. Conectado com a ideia de tzimtzum do Rabi Luria, que é a versão que Tzad é a esposa da letra Aleph do alfabeto, né? Isto é visto de alguma forma na maneira que as letras são feitas, e sugere que Deus e sua criação redimida, né, seus Tzadid, seria unido no amor, uma vez que Aleph representa o Criador e Tzad representa a reflexão de sua imagem, uma alusão, né, que eles fazem do Kalat Mashak, a noiva de Cristo, pode ser vista a esposa. Então, quando essas letras aqui elas se fundem, como ele falou, tzimtzum, é como se fosse Cristo
e a igreja. Lembra que nós falamos lá que tudo tem um sentido, tem um conceito, tem uma história. Então é só para nós entender aqui, né, que essas letras que estão lá, elas têm autoridade, lá no Salmo 119 ela tem autoridade numérica, mas que elas também têm um conceito e têm um significado, tá certo? Vou ver uma coisa relevante aqui para nós vermos isso aqui. Vamos junto, acompanhe comigo. Letras coroadas, né? Em alguns rolos do Torá, que é na escritura do Antigo Testamento, 8 letras hebraicas são dadas adorno especiais, anexando 3 tangim ou coroas a elas. Coletivamente, essas letras são por vezes chamadas de letras Shah Adnesgest, né? Que são essas aqui, né? Roshim, Azim, Tet, Zadim, Gimel e Tizad, né? São as letras coroadas, né? Lembra que nós falamos aqui que uma dessas letras aqui, que é a letra Tizad, o Tizad é como um homem que está ao nosso lado. E o Tizad é uma letra coroada. Ou seja, todas essas 3 letras que nós falamos aqui, Tizad, Azim e a letra P, elas são coroadas, né? E que todas elas têm um sentido. O homem do nosso lado, os olhos deles estão olhando para nós e a boca deste homem está falando conosco, na pessoa de Jesus. E Jesus, ele foi coroado, né? Como no seu sacrifício ele foi, glória a Deus, glória a Jesus, lastei redai decai alabastei, chou menei decai. Ele foi aqui, calabassuri decantera abaxé decai, coroado com espinho, mas no reino do céu ele foi coroado com o poder e grande glória. Amém, queridos? Vamos ver uma coisa aqui interessante, né? O Midrash atribui o original do Tizinho como parte de Matan Torá, a entrega do Torá no Monte Sinai. O Talmud descreve Moisés perguntando sobre por que Deus colocou estes enfeites para algumas letras do Torá. Então entendemos, glória a Deus, que quando o Senhor escreveu as primeiras taubas para Moisés, né, as letras elas foram escritas ali pelo trabalho de Deus, e essas letras elas tinham um trabalho de acabamento, de coroação nas tábuas. As primeiras tábuas Moisés quebrou, porque o povo, né, estava lá adorando o bezerro, e o Senhor tinha dito para Moisés: desce depressa, porque o povo que tu tiraste do Egito tem se desviado de mim, né? Depois Deus ordenou a Moisés, ele lavrou novas tábuas, e ali o Senhor fez uma nova aliança com os filhos de Israel, escreveu ali as letras, né? Novamente os mandamentos. Quando Moisés subiu até Deus, ele encontrou Deus sentado e colocando pequenas coroas em cima das letras da lei. Essa é a visão, a concepção que os judeus têm. Ou seja, quando Deus estava na coluna de nuvem, né, falando com Moisés lá no Monte Horebe, então eles têm essa concepção que Deus estava sentado colocando a coroa nas letras, né, em cima das letras da lei. Ele disse a Deus: quem é que o obriga a colocar coroas às letras da lei que tu já escreveu, né? E ele respondeu: um homem está
a aparecer na terra depois de muitas gerações, né? Joseph, por nome que explora para cada parte superior de cada letra dos montes e montes de decisões da lei, um Talmud, né? Manachote 29b, isso aí é a página do capítulo do Talmud, onde tem tudo isso. Coisas que foram registradas na Bíblia, querido, está num Talmud. Esse Talmud existe, estão lá. Até hoje lá, tem na cidade de Mega, na Palestina, na Fenícia, lá eles têm lá a cópia do Talmud lá. O Talmud é como uma constituição, era um tratado que tinha várias leis ali, né? Lei religiosa, lei civil, lei de todos aqueles territórios ali, daqueles povos antigos, povos da Bíblia ali, né? Então, tudo que existe nessas letras, elas não são à toa, elas têm um sentido. As coroas, essas coroas aqui, ó, de cada letra, elas têm uma história, elas têm um sentido, né? A nação judaica, o povo judeu, eles conhecem a história, os escribas, rabinos, eles conhecem a história de cada letra dessa, certo? Aqui nós estamos falando em parte assim como base, é só para partilharmos e creio eu que serve para tirar pequenas dúvidas, né, de alguns irmãos, né, principalmente irmãos novos convertidos, né, que estão começando a jornada de ler a Escritura Sagrada e encontram essas letras aqui, ó, em alguns salmos, onde tomamos por base aqui o Salmo 119, mas há outros livros da Bíblia que em outras ocasiões nós vamos ver aí esses detalhes aí. Amém, queridos? Então, terminamos aqui mais 16ª, 17ª e 18ª letra do alfabeto hebraico, que são as notas do Salmo 91, nosso mini estudo, né? Que também é uma das curiosidades bíblicas, né, que nós temos. E depois nós vamos estar aí continuando falando das demais letras que estão aí por vir. Amém, queridos? Desde já fiquem todos com Deus, certo? Querendo você se inscrever no canal, inscreva-se no canal. Você pode dar também a sua opinião, você pode também, ou seja, partilhar, falar algo do seu conhecimento, algo que você conheça, né? Pode partilhar também, se quiser enviar algum vídeo, algum texto, algo que sirva para edificação, né? Para nós somarmos aí, para estarmos divulgando as coisas que edificam a nossa vida e que nos mantém cada vez mais próximo do reino do Senhor Jesus, né? Que nos mantém nessa esfera do reino do Senhor aí. O meu propósito em estar falando dessas coisas é nos mantermos focados na esfera do reino de Cristo, do reino de nosso Senhor. Amém, querido? Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, que a paz do eterno Deus esteja com todos vocês, certo? Um grande abraço do diácono. Eu vou estar sempre colocando aí na descrição do vídeo aí um link. Você pode me seguir no Facebook e você pode também se inscrever no canal. Querendo se inscrever, fique à vontade, tá certo? Você pode também clicar aí, surfar, né? Fazer um surf, ou que é esse sinal de legal que tem aí, e estamos juntos aí para o que for, para a edificação do reino do nosso Senhor nessas vidas. Amém, queridos? Fiquem todos com Deus, que a paz do eterno esteja com todos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.